Diretamente do auditório do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, Utah, esta é a sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Anual número 191, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo da Praça do Templo, gravada de conferências gerais anteriores. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Anual número 191 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que eu dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação aos membros da Igreja e aos amigos em todos os lugares que assistem a esta conferência neste domingo de Páscoa. A música para esta sessão, que foi gravada previamente, será apresentada pelo coro do Tabernáculo da Praça do Templo, sob a direção de Mac Wilber e Ryan Murphy, com diversos organistas. O coro dará início a esta reunião cantando Cristo já ressuscitou. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder Randy D. Funk, dos 70. Sons of men and angels sing,
Our dear Father in heaven, Nosso querido Pai que está nos on céus, this beautiful Easter Sunday, neste domingo maravilhoso de Páscoa, somos gratos por nos thank reunirmos thee for thy love and e for agradecemos-te pelo teu the amor, gift of thy Son. pelo dom de teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. We thank thee for his atoning Agradecemos-te sacrifice and pelo for his sacrifício resurrection. expiatório dele e pela We remember ressurreição this day. que ele fez. E agradecemos por nos lembrar disso neste dia. President Somos Russell M. gratos Nelson, pelo teu profeta Russell M. his Nelson, counselors, and the quorum of the seus 12 conselheiros e o Quórum dos 12 who have taught us Apóstolos, this weekend que nos ensinaram neste how fim de to semana have an increase in faith. como aumentarmos nossa fé e em Ti e em Teu Filho, Jesus Cristo. Somos gratos pela mensagem que compartilharam de esperança e alegria. Ao iniciarmos essa sessão de encerramento da Conferência Geral, oramos para que Teu Espírito esteja conosco e com todos aqueles que participarão, para que cada um de nós possamos seguir em frente com um grande desejo de servir-te e guardar Teus mandamentos e se aproximar de Ti e de Teu Filho. Humildemente oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. O coro agora cantará Ele mandou o seu filho. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência. Em seguida, ouviremos o elder Ronald A. Rasband, do Quórum dos 12 Apóstolos. O elder Timothy J. Dietz, dos 70, então falará a nós. He sent his Son on
Nestes tempos tumultuosos, senti que devo falar sobre a inspirada Constituição dos Estados Unidos. Essa Constituição é de especial importância para nossos membros que residem nos Estados Unidos, mas também é um legado comum para todas as constituições do mundo. Uma Constituição é o alicerce do governo. Ela proporciona estrutura e limites para o exercício dos poderes do governo. A Constituição dos Estados Unidos é a mais antiga que ainda está em vigor em nossos dias. Embora tenha sido originalmente adotada por apenas um pequeno número de colônias, ela se tornou um modelo para o mundo inteiro. Hoje em dia, todas as nações, com exceção de 3, adotaram uma Constituição escrita. Em meu discurso, não falo a favor de nenhum partido político ou outro grupo. Falo em favor da Constituição dos Estados Unidos, que venho estudando há mais de 60 anos. Falo com minha experiência como assistente jurídico do presidente do Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Falo com a experiência de 15 anos como professor de direito e de meus 3 anos e meio como juiz no Supremo Tribunal do Estado de Utah. E, mais importante, falo com a experiência de 37 anos como apóstolo de Jesus Cristo, responsável pelo estudo do significado da divinamente inspirada Constituição dos Estados Unidos no que diz respeito à obra de sua Igreja restaurada. A Constituição dos Estados Unidos é singular porque Deus revelou que Ele a estabeleceu para os direitos e a proteção de toda a carne. É por isso que essa Constituição é de especial interesse para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em todo o mundo. Seja os seus princípios aplicados ou não em outras nações do mundo, ou como isso será feito, cabe a elas decidir. Qual foi o propósito de Deus ao estabelecer a Constituição dos Estados Unidos? Vemos nela a doutrina do arbítrio moral. Na primeira década da Igreja Restaurada, seus membros que viviam na fronteira oeste dos Estados Unidos sofriam privações e perseguição pública, em parte devido à sua oposição à escravidão humana que existia nos Estados Unidos na época. Nessas circunstâncias infelizes, Deus revelou verdades eternas sobre sua doutrina por meio do profeta Joseph Smith. Deus deu a seus filhos o arbítrio moral, o poder de decidir e de agir. A condição mais desejável para o exercício desse arbítrio é a máxima liberdade para que homens e mulheres ajam de acordo com suas escolhas individuais. Em seguida, a revelação explica: para que todo homem seja responsável por seus próprios pecados no dia do juízo. Portanto, revelou o Senhor, não é certo que homem algum seja escravo de outro. O que significa, evidentemente, que a escravidão humana é errada. E, de acordo com o mesmo princípio, é errado que os cidadãos não tenham voz na escolha de seus governantes ou na elaboração de suas leis. Nossa crença de que a Constituição dos Estados Unidos foi divinamente inspirada não significa que a revelação divina citou cada frase e palavra, como no caso das leis que determinam o número de representantes de cada estado ou a idade mínima de cada um deles. A Constituição não era um documento plenamente desenvolvido, disse o presidente J. Reuben Clark. Pelo contrário, explicou ele, cremos que ela deve crescer e se desenvolver a fim de atender às necessidades em constante mudança de um mundo que progride. Por exemplo, houve emendas inspiradas que aboliram a escravidão e deram às mulheres o direito ao voto. Contudo, não vemos inspiração em cada decisão do Supremo Tribunal ao interpretar a Constituição. Creio que a Constituição dos Estados Unidos contém ao menos 5 princípios
divinamente inspirados. O primeiro é o princípio de que a fonte do poder do governo está no povo. Numa época em que se presumia universalmente que o poder soberano provinha do direito divino dos reis ou da força militar, era revolucionário atribuir o poder soberano ao povo. Esse princípio havia sido defendido por filósofos, mas a Constituição dos Estados Unidos foi a primeira a aplicá-lo. O poder soberano do povo não significa que multidões enfurecidas ou outros grupos de pessoas possam intervir para intimidar ou forçar a ação do governo. A Constituição estabeleceu uma república democrática constitucional, na qual o povo exerce seu poder por meio de representantes eleitos. Um segundo princípio inspirado é a divisão do poder delegado entre a nação e seus estados subsidiários. Em nosso sistema federal, esse princípio sem precedentes foi às vezes alterado por emendas inspiradas, tais como a abolição da escravidão e a que deu direito de voto às mulheres, como já mencionei. É significativo observar que a Constituição dos Estados Unidos limita o governo nacional ao exercício dos poderes expressa ou implicitamente concedidos, reservando todos os outros poderes de governo aos estados, respectivamente, ou ao povo. Outro princípio inspirado é a separação dos poderes. Mais de um século antes de nossa Convenção Constitucional de 1787, o Parlamento inglês foi pioneiro na separação entre a autoridade legislativa e a executiva, quando tomaram à força certos poderes do rei. A inspiração da Convenção Americana se expressou na delegação de poderes independentes ao executivo, legislativo e judiciário, de modo que esses três ramos pudessem moderar o poder uns dos outros. Um quarto princípio inspirado está no conjunto de garantias vitais dos direitos individuais e limites específicos à autoridade do governo incorporado na Declaração de Direitos, adotada por emenda apenas 3 anos após a Constituição entrar em vigor. A Declaração de Direitos não era algo novo. Nela, a inspiração estava na implementação prática de princípios utilizados pela primeira vez na Inglaterra, a começar pela Carta Magna. Os autores da Constituição conheciam esses princípios porque algumas das cartas da lei das colônias incluíam essas garantias. Sem uma Declaração de Direitos, os Estados Unidos não poderiam ter sido a nação em que se daria a restauração do Evangelho, que teve início apenas 3 décadas após sua implementação. Houve inspiração divina na cláusula original de que não deveria haver exame religioso para cargos públicos e que o acréscimo da liberdade religiosa e da garantia de liberdade de oposição aos poderes estabelecidos, incluídos na primeira emenda, era fundamental. Também vemos inspiração divina na liberdade de expressão e de imprensa contidos na primeira emenda e na proteção à pessoa incluída em outras emendas, tais como no caso de processos criminais. Por fim, e por último, o quinto princípio, vejo inspiração divina no propósito geral da Constituição como um todo. Devemos ser governados pela lei e não por indivíduos. E nossa lealdade é para a Constituição e seus princípios e processos, não para com nenhum ocupante de cargo público. Assim sendo, todas as pessoas devem ser iguais perante a lei. Esses princípios bloqueiam as ambições autocráticas que corromperam a democracia em alguns países. Também significa que nenhum dos 3 ramos do governo deve exercer domínio sobre os outros ou impedir que os outros desempenhem suas devidas funções constitucionais de se moderarem mutuamente. Apesar de os princípios da Constituição dos Estados Unidos terem sido divinamente inspiradas, quando foram exercidos por seres mortais imperfeitos, seus propósitos nem sempre foram alcançados.
Houve questões legislativas importantes, tais como algumas leis que regem os relacionamentos familiares, que foram tirados dos estados pelo governo federal. A garantia de liberdade da expressão da primeira emenda foi às vezes diluída pela supressão de pronunciamentos impopulares. O princípio de separação dos poderes sempre se vê sob pressão com a ascensão de um ramo do governo que vem exercer ou inibir os poderes delegados a outro. Há outras ameaças que minam os princípios inspirados da Constituição dos Estados Unidos. A estatura da Constituição é diminuída pelo empenho em substituir o motivo de seu estabelecimento pelas atuais tendências populares na sociedade, em vez da liberdade e do autogoverno. A autoridade da Constituição é trivializada quando candidatos ou políticos ignoram seus princípios. A dignidade e a força da Constituição são reduzidas por aqueles que se referem a ela como um teste de lealdade ou um lema político, em vez de levarem em conta sua nobreza como fonte de autorização e limitações para a autoridade do governo. Nossa crença na inspiração divina dá aos santos dos últimos dias a especial responsabilidade de apoiar e defender a Constituição dos Estados Unidos e os princípios do constitucionalismo, onde quer que vivamos. Devemos confiar no Senhor e ter uma atitude positiva quanto ao futuro desta nação. O que mais os santos dos últimos dias fiéis devem fazer? Precisamos orar ao Senhor para que Ele guie e abençoe todas as nações e seus líderes. Isso faz parte de nossa regra de fé. O fato de nos sujeitarmos aos presidentes ou governantes, evidentemente, não nos impede de nos opor a determinadas leis ou políticas. Exige, sem dúvida, que exerçamos nossa influência de modo civil e pacífico, dentro da estrutura de nossa respectiva Constituição e das leis aplicáveis. Nas questões controversas, devemos buscar a moderação e a união. Há outros deveres que fazem parte de defendermos a Constituição inspirada. Devemos aprender e defender princípios inspirados da Constituição. Devemos procurar e apoiar pessoas sábias e boas que vão apoiar esses princípios em suas ações públicas. Devemos ser cidadãos bem informados, ativos em fazer com que nossa influência seja sentida nas questões cívicas. Nos Estados Unidos e em outras democracias, a influência política é exercida pela candidatura a um cargo, o que incentivamos pelo voto, pelo apoio financeiro, pela filiação e pelo serviço em partidos políticos e pela comunicação contínua com políticos, partidos e candidatos. Para funcionar bem, uma democracia precisa de tudo isso, mas um cidadão consciente não precisa suprir todas essas coisas. Há muitas questões políticas e nenhum partido, plataforma ou candidato individual pode satisfazer todas as preferências pessoais. Cada cidadão precisa, portanto, decidir, em qualquer momento específico, quais questões são mais importantes para ele. Os membros devem, então, buscar inspiração sobre como exercer sua influência de acordo com suas prioridades individuais. Esse processo não será fácil. Pode ser preciso mudar o apoio a partidos ou escolha de candidatos até de uma eleição para outra. Tais atitudes independentes exigirão algumas vezes que os eleitores apoiem candidatos, partidos ou plataformas políticas cujos demais posicionamentos eles não podem apoiar. Esse é o motivo pelo qual incentivamos nossos membros a não julgar uns aos outros em questões políticas. Jamais devemos afirmar que um santo dos últimos dias fiel não possa pertencer a um determinado partido ou votar em um determinado candidato. Ensinamos princípios corretos e deixamos que nossos membros escolham como priorizar e aplicar esses princípios às questões apresentadas de tempos em tempos. Também insistimos e pedimos que nossos líderes locais insistam
que as escolhas e filiações políticas não sejam tema de ensinamentos ou defesa de causa em nenhuma de nossas reuniões da Igreja. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias vai, evidentemente, exercer seu direito de endossar ou de se opor a propostas legislativas específicas que cremos impactarão o livre exercício da religião ou aos interesses essenciais das organizações da Igreja. Presto testemunho da divindade inspirada Constituição dos Estados Unidos e oro para que nós, que reconhecemos o ser divino que a inspirou, sempre defendamos e apoiemos seus excelentes princípios. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito obrigado, Presidente Oaks, por essa mensagem tão importante. Meus queridos irmãos e irmãs, é um privilégio estar diante de vocês hoje. Junto-me aos oradores que já falaram nesta conferência, lhes testifico que Jesus Cristo vive. Ele dirige sua igreja. Ele fala com seu profeta, o presidente Russell M. Nelson. E ele ama todos os filhos do Pai Celestial. Neste domingo de Páscoa, comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, o Deus forte, o Príncipe da Paz. Sua expiação, que culminou com sua ressurreição após 3 dias em uma tumba emprestada, permanece como o maior milagre da história humana. Porque eis que ele pronunciou: eu sou Deus e sou um Deus de milagres. Cessaram os milagres porque Cristo subiu aos céus e sentou-se à mão direita de Deus? O profeta Mormon faz essa pergunta relatada no livro de Mormon e ele responde: não. Tampouco os anjos cessaram de ministrar entre os filhos dos homens. Após a crucificação, um anjo do Senhor apareceu a Maria, que com algumas outras mulheres tinham ido ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. O anjo lhe disse: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, porque já ressuscitou. O profeta Abinadi do livro de Mormon proclamou esse milagre. E se Cristo não houvesse ressuscitado dos mortos, não poderia ter havido ressurreição. Há, porém, uma ressurreição. Portanto, a sepultura não tem vitória e o aguilhão da morte é desfeito em Cristo. Os atos milagrosos de Jesus Cristo fizeram os primeiros discípulos exclamarem: quem é este que até aos ventos e à água manda? E lhe obedecem. Quando os primeiros apóstolos seguiram Jesus Cristo e o ouviram ensinar o Evangelho, eles testemunharam muitos milagres. Eles observaram os cegos verem e os coxos andarem, os leprosos serem purificados e os surdos ouvirem, os mortos serem ressuscitados e o Evangelho ser anunciado aos pobres. Milagres, sinais e maravilhas são numerosos entre os seguidores de Jesus Cristo hoje, na vida de vocês e na minha. Milagres são atos, manifestações e expressões divinos do poder ilimitado de Deus e uma afirmação de que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo, que criou os mares, pode acalmá-los. Ele, que deu vista aos cegos, pode elevar nossa visão em direção ao céu. Ele, que purificou os leprosos, pode curar nossas enfermidades. Ele, que curou o homem coxo, pode nos convidar a nos levantar, dizendo: vem e segue-me. Muitos de vocês já testemunharam milagres, mais do que imaginam. Eles podem parecer pequenos em comparação ao milagre que Jesus realizou de reviver os mortos, mas a magnitude não caracteriza o milagre.
apenas o fato de ele ter vindo de Deus. Alguns afirmam que os milagres são apenas coincidências ou pura sorte. Mas o profeta Nefe condenou aqueles que menosprezam o poder e os milagres de Deus e pregam a si mesmos sua própria sabedoria e seu próprio conhecimento, a fim de obter lucro e oprimir os pobres. Os milagres são realizados por poder divino, por aquele que tem poder para salvar. Os milagres são uma extensão do plano eterno de Deus. São um socorro enviado do céu para a terra. No semestre passado, a irmã Rasband e eu estávamos a caminho de Goshen, Utah, para um evento cara a cara mundial que seria transmitido para mais de 600 mil pessoas em 16 idiomas diferentes. O programa destacaria os acontecimentos da restauração do Evangelho de Jesus Cristo, com perguntas enviadas por jovens adultos de todo o mundo. A irmã Rasband e eu examinamos pessoalmente as perguntas, que nos deram a oportunidade de testificar de Joseph Smith como um profeta de Deus, do poder da revelação em nossa vida, da restauração contínua do Evangelho de Jesus Cristo e das verdades e dos mandamentos que tanto apreciamos. Muitos que estão ouvindo a conferência hoje fizeram parte daquele evento milagroso. Inicialmente, o evento seria transmitido do Bosque Sagrado, no interior do estado de Nova York, local em que Joseph Smith testificou: "Vi dois personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição. Pairando no ar acima de mim, um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro: Este é meu filho amado, ouve-o." Isso, irmãos e irmãs, foi um milagre. A pandemia mundial nos forçou a transferir o evento para Goshen, Utah, onde a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias recriou, para a filmagem, uma parte da Jerusalém antiga. A irmã Rasband e eu estávamos a poucos quilômetros de Goshen naquela noite de domingo, quando vimos uma densa fumaça vindo da direção de nosso destino. Incêndios florestais estavam ocorrendo na área e ficamos receosos de que a transmissão estivesse em risco. Como temíamos, faltando 20 minutos para as 6 horas, o horário da nossa transmissão, todo o complexo ficou sem energia. Não havia energia elétrica, não haveria transmissão. Havia um gerador, e algumas pessoas pensaram que poderíamos ligá-lo, mas não tínhamos garantia de que ele pudesse sustentar o sofisticado equipamento que tínhamos a nosso dispor. Todos nós que participávamos do evento, incluindo narradores, músicos e técnicos, até mesmo jovens adultos de minha própria família, estávamos totalmente envolvidos no que estava para acontecer. Evitei as lágrimas, afastei-me da confusão e implorei ao Senhor por um milagre. Pai Celestial, orei. Pouquíssimas vezes pedi por um milagre, mas estou pedindo um agora. Essa reunião precisa ser realizada para todos os nossos jovens adultos do mundo. Precisamos de energia elétrica para prosseguir, se for da tua vontade. 7 minutos depois das 6 horas, tão rapidamente quanto a energia havia acabado, ela voltou. Tudo começou a funcionar, desde os aparelhos musicais e os microfones, até os vídeos e todos os equipamentos de transmissão. Estávamos prontos para começar. Havíamos presenciado um milagre. Quando a irmã Rasband e eu estávamos no carro voltando para casa mais tarde naquela noite, o presidente e a irmã Nelson nos dizendo: "Ron, queremos que vocês saibam que assim que soubemos que a energia havia acabado, oramos por um milagre." Na Escritura moderna lemos: "Pois eu, o Senhor, estendi minha mão para exercer os poderes do céu. Não podeis vê-lo agora, mas em pouco o vereis e sabereis que eu sou e que virei e reinarei com o meu povo." E foi exatamente isso o que aconteceu. O Senhor estendeu sua mão e a energia elétrica voltou. Milagres são operados pelo poder da fé. O profeta, como o presidente Nelson nos exortou tão poderosamente na última sessão, o profeta Moroni exortou o povo:
Pois se não houver fé entre os filhos dos homens, Deus não pode fazer milagres entre eles. Portanto, ele não apareceu, senão depois que tiveram fé. E ele continua. Eis que foi a fé exercida por Alma e Amaleque que fez a prisão ruir por terra. Eis que foi a fé exercida por Nefe e Leí que operou a transformação dos lamanitas, de modo que foram batizados com fogo e com o Espírito Santo. Eis que foi a fé exercida por Amon e seus irmãos que operou tão grande milagre entre os lamanitas. Ninguém em tempo algum fez milagres antes de exercer fé. Portanto, primeiro creram no Filho de Deus. Eu poderia acrescentar as seguintes palavras a essa sequência de escrituras. Foi pela fé de sinceros jovens adultos, de profissionais de telecomunicações, de líderes e membros da igreja, de um apóstolo e de um profeta de Deus, que buscaram um milagre tão grande que a energia foi restaurada em um remoto estúdio de filmagem em Goshen, Utah. Os milagres podem vir como respostas a orações. Nem sempre são os milagres que pedimos ou que esperamos, mas quando confiamos no Senhor, Ele estará disponível para nós e Ele estará certo. Ele adequará um milagre ao momento em que precisamos dele. O Senhor realiza milagres para nos lembrar de seu poder, de seu amor por nós, de sua abrangência desde os céus até nossa experiência mortal e de seu desejo de ensinar o que é de maior valor. Aquele que tiver fé em mim para ser curado, disse ele aos santos em 1831, e tal promessa continua até hoje, e não estiver designado para morrer, será curado. Há leis decretadas nos céus e estamos sempre sujeitos a elas. Há ocasiões em que esperamos um milagre de cura para um ente querido, um milagre de se reverter um ato injusto ou de se abrandar o coração de uma alma amargurada ou desiludida. Olhando as coisas com os olhos mortais, queremos que o Senhor intervenha para consertar o que está quebrado. Por meio da fé, o milagre virá. Embora não venha necessariamente no tempo que queremos ou com a solução que desejamos. Será que isso significa que somos menos fiéis ou que não merecemos sua intervenção? Não. O Senhor nos ama. Ele deu sua vida por nós. E sua expiação continua a nos libertar dos fardos e do pecado, à medida que nos arrependemos e nos achegamos a Ele. O Senhor tem nos lembrado, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ele nos convida, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele nos oferece alívio das preocupações, das decepções, do medo, da desobediência e de preocupações por nossos entes queridos e pelos sonhos perdidos ou desfeitos. A paz em meio à confusão ou à tristeza é um milagre. Lembrem-se destas palavras do Senhor: não dei paz à tua mente quanto ao assunto? Que maior testemunho podes ter que o de Deus? O milagre é que Jesus Cristo, o grande Jeová, o Filho do Altíssimo, está retribuindo com paz. Assim como ele apareceu a Maria no jardim, chamando-a pelo nome, ele nos convida a exercer nossa fé. Maria estava buscando servi-lo e cuidar dele. A ressurreição dele não era o que ela esperava, mas ela ocorreu de acordo com o grande plano de felicidade. Desce da cruz, zombava dele a multidão de descrentes no Calvário. Ele poderia ter realizado tal milagre, mas ele conhecia o fim desde o princípio e pretendia ser fiel ao plano de seu Pai. Não devemos nos esquecer desse exemplo. Para nós, em tempos de provação, ele disse: vede as feridas que me perfuraram ao lado e também as marcas dos cravos em minhas mãos e pés. Sede fiéis, guardai meus mandamentos e herdareis o reino do céu. Esse, irmãos e irmãs, é o milagre prometido a todos nós. Neste domingo de Páscoa, ao comemorarmos o milagre da ressurreição de nosso Senhor, como apóstolo de Jesus Cristo, oro humildemente para que sintam o poder do Redentor em sua vida. Para que seus apelos ao Pai Celestial sejam atendidos com o amor e com o compromisso que Jesus Cristo demonstrou
ao longo de seu ministério. Oro para que vocês permaneçam firmes e fiéis em meio a tudo que está por vir e os abençoo para que milagres aconteçam com vocês, assim como aquele que vivenciamos em Goshen, se for da vontade do Senhor. Procurem essas bênçãos enviadas dos céus em sua vida, à medida que buscarem esse Jesus sobre quem os profetas e apóstolos escreveram, a fim de que a graça de Deus, o Pai, e também do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, que dá testemunho deles, esteja e permaneça com vocês eternamente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, alegro-me com vocês neste domingo de Páscoa, contemplando a gloriosa luz que rompeu o dia na terra com a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Durante seu ministério mortal, Jesus declarou: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." O Espírito de Cristo está em todas as coisas e dá vida a todas as coisas. Ele vence a escuridão pela qual estaríamos cercados se não fosse por esse Espírito. Há alguns anos, em busca de aventura, meus 2 filhos e eu, com um grupo de rapazes, fomos à Caverna dos Uivos, cujo nome deriva do som que antigamente ecoava de seu interior. A caverna tem uma passagem vertical estreita que se abre em uma câmara de 55 metros de profundidade. Senta a maior câmara de caverna da Califórnia. Só há 2 meses se entrar nela, pelos degraus seguros de uma caverna circular, de uma escada circular, ou fazendo rapel até o chão da caverna. Meus filhos e eu preferimos o rapel. Meu filho mais velho foi o primeiro e o mais novo e eu fomos por último de propósito, para que descêssemos juntos. Depois que nossos guias nos deram instruções e nos equiparam com os cintos de segurança presos a uma corda forte, descemos devagar até a saliência de uma rocha, onde ganhamos confiança, pois era o último ponto de retorno e o último lugar em que se podia ver a luz do sol pela abertura da caverna. Em seguida, chegamos a um espaço que mais parecia uma catedral, tão alto e largo que a Estátua da Liberdade caberia em seu interior. Nesse local, balançamos numa rotação lenta enquanto os nossos olhos se adaptavam a certa escuridão. Ao continuarmos a descida, o brilho de luzes elétricas iluminou uma parede extraordinária de reluzentes estalagmites e estalactites. Sem qualquer aviso, as luzes de repente se apagaram. Suspensos por cima do abismo, mergulhamos numa escuridão tão profunda que não conseguimos nem mesmo ver as mãos nas cordas à nossa frente. Uma voz instantaneamente se fez ouvir. Pai, você está aí?" "Estou aqui, filho. Estou bem aqui", respondi. O desaparecimento repentino de luz tinha o propósito de mostrar que, sem eletricidade, a escuridão da caverna era impenetrável. Propósito atingido, porque sentimos a escuridão. Quando as luzes voltaram, a escuridão foi vencida, pois é o que sempre acontece mesmo diante da luz mais fraca. Meus filhos e eu ficamos com a lembrança daquela escuridão que nunca tínhamos vivenciado antes. Uma gratidão ainda maior pela luz que nunca esqueceremos e a certeza de que nunca estamos sozinhos nas trevas. A descida por dentro daquela caverna se parece um pouco com a jornada pela mortalidade. Saímos da gloriosa luz do céu e descemos pelo véu do esquecimento para um mundo de escuridão. Nosso Pai Celestial não nos abandona nas trevas, mas prometeu enviar luz em nossa jornada por intermédio de seu amado Filho, Jesus Cristo. Sabemos que a luz do sol é vital para a vida na Terra. Igualmente vital para a nossa vida espiritual é a luz que emana do Salvador. Em seu perfeito amor, Deus concede a luz de Cristo a toda pessoa que vem ao mundo para que possa distinguir o bem do mal e para fazer o bem continuamente. Essa luz, que se revela por meio do que normalmente chamamos de consciência, inspira-nos a sempre agir e ser melhor, a dar o melhor de nós. Ao intensificarmos nossa fé em Cristo, recebemos mais luz até dissipar toda a escuridão que talvez exista ao nosso redor. Aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz, e essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. A luz de Cristo nos prepara para recebermos a influência ministradora do Espírito Santo, que é o poder convincente de Deus da verdade do Evangelho. O terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, é um personagem de espírito. A maior fonte de luz que o Pai Celestial nos concede na mortalidade vem do Espírito Santo.
cuja influência iluminará nossa mente e encherá nossa alma de alegria. Em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, por meio da autoridade do sacerdócio, somos batizados por imersão para a remissão de pecados. Em seguida, por imposição de mãos sobre nossa cabeça, este maravilhoso e indescritível dom do Espírito Santo nos é concedido. Dali por diante, quando nossos desejos e ações estiverem centrados no caminho do convênio, o Espírito Santo, como uma luz dentro de nós, vai nos revelar e testificar sobre a verdade, alertar contra o perigo, consolar, purificar e trazer paz para a nossa alma. Como a luz se apega à luz, a companhia constante do Espírito Santo vai nos guiar para fazermos escolhas que vão nos manter na luz. Por outro lado, as escolhas feitas sem a influência do Espírito Santo terão a tendência de nos conduzir para as trevas e a escuridão. Como ensinou o Dr. Robert D. Hales, quando a luz está presente, as trevas são vencidas e precisam partir. Quando a luz espiritual do Espírito Santo está presente, as trevas de Satanás se afastam. Talvez seja a hora de perguntar a nós mesmos: tenho essa luz em minha vida? Se não tenho, quando foi a última vez que a tive? Assim como a luz do sol banha a terra diariamente para renovar e suster a vida, vocês podem aumentar diariamente a luz que há em vocês ao escolherem segui-lo. Um pouco mais de luz é acrescentado toda vez que buscamos a Deus em oração. Estudamos as Escrituras a fim de ouvir o Senhor. Agimos de acordo com as orientações e revelações dadas por nossos profetas vivos e obedecemos aos mandamentos de modo a caminharmos de acordo com todas as ordenanças do Senhor. Convidamos luz espiritual para nossa alma e paz para a nossa vida toda vez que nos arrependemos. Ao partilharmos do sacramento todas as semanas para tomarmos sobre nós o nome do Salvador, ao nos lembrarmos dele e guardarmos seus mandamentos, sua luz brilhará em nós. Nossa alma resplandece de luz toda vez que compartilhamos o Evangelho e prestamos testemunho. Toda vez que servimos uns aos outros como fez o Salvador, sentimos seu calor em nosso coração. A luz do Pai Celestial sempre reside em seu templo santo e sobre todos os que frequentam a casa do Senhor. Sua luz é ampliada em nossa vida por meio de gestos de bondade, de paciência, perdão e caridade, e se apresenta em nosso semblante alegre. Por outro lado, caminhamos nas sombras quando somos rápidos em ceder à raiva e vagarosos em perdoar. Ao mantermos o rosto voltado para a luz do sol, as sombras não têm outra opção senão ficar atrás de nós. Quando vivemos de modo a merecer a companhia do Espírito Santo, realmente aumentamos nossa capacidade espiritual de receber revelação. A vida traz dificuldades e reveses e todos nós temos que enfrentar algumas tempestades e alguns dias sombrios. Em meio a tudo isso, se permitirmos que Deus prevaleça em nossa vida, a luz do Espírito Santo revelará que existe propósito e significado em nossas provações e que, no final, elas nos transformarão em pessoas melhores, mais completas, com uma fé mais firme e uma resplandecente esperança em Cristo, sabendo que Deus esteve conosco durante todos os nossos momentos de escuridão. Como aconselhou o presidente Nelson, a crescente escuridão que acompanha as tribulações faz com que a luz de Jesus Cristo brilhe com ainda mais força. Em diferentes épocas da vida, somos levados a lugares tanto inesperados quanto indesejáveis. Se o pecado os fez chegar lá, abram a cortina de trevas e comecem agora a se aproximar humildemente do Pai Celestial com o coração quebrantado e um espírito contrito. E se arrependam. Ele ouvirá suas orações sinceras. Hoje, com coragem, acheguem-se a Cristo, e Ele se achegará a vocês. Nunca estamos fora do alcance do poder de cura, da expiação de Jesus Cristo. Nasci de bons pais e tenho antepassados fiéis que acolheram a luz de Jesus Cristo e o Evangelho, que abençoou a vida deles e as gerações que se seguiram com resiliência espiritual. Meu pai muitas vezes falava de meu avô, Milo T. Dishes, e contava com sua fé em Deus, como sua fé em Deus foi uma luz para ele dia e noite. Meu avô era guarda florestal e muitas vezes andava sozinho pelas montanhas, confiando sua vida, sem a menor hesitação, à orientação aos cuidados de Deus. Certa vez, no fim de outono, meu avô estava sozinho nas montanhas. O inverno já tinha dado sinais de que tinha chegado, quando ele colocou a sela sobre um de seus cavalos favoritos, o velho príncipe, e se dirigiu a uma serraria para pesar e medir troncos de árvores antes que fossem cortados. Ao escurecer, ele terminou seu trabalho e montou em seu cavalo. A essa altura, a temperatura tinha despencado e uma forte tempestade de neve cobria sua montanha. Sem luz e sem um caminho para guiá-lo, ele fez com que o príncipe fosse numa direção que ele achava que o levaria de volta ao posto florestal. Depois de andar vários quilômetros pelo parque, o príncipe diminuiu o ritmo, depois parou. Meu avô insistiu que o cavalo seguisse em frente, mas o príncipe se recusou.
Com a tempestade de neve em volta dele, meu avô percebeu que precisava da ajuda de Deus. Como tinha feito durante toda a vida, ele humildemente pediu com fé, não duvidando. Uma voz mansa e delicada disse, Milo, deixe o príncipe guiá-lo. Meu avô obedeceu e, assim que soltou as rédeas, o príncipe oscilou de um lado para o outro e começou a andar passos pesados em outra direção. Horas depois, o príncipe parou novamente e baixou a cabeça. Em meio à neve intensa, meu avô viu que tinham chegado em segurança ao portão do posto florestal. Ao nascer do sol, meu avô seguiu as fracas pegadas do cavalo pela neve. Ao descobrir o local onde tinha deixado o príncipe tomar as rédeas, ele deu um profundo suspiro. Foi bem à beira de um penhasco, onde mais um passo teria feito o cavalo e o cavaleiro mergulharem para a morte nas rochas acidentadas. Com base nessa experiência e muitas outras, meu avô aconselhava que o melhor parceiro que você terá na vida pessoal será o Pai Celestial. Quando meu pai contava essa história sobre meu avô, lembro que ele citava as Escrituras. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Testifico que Jesus Cristo é a luz eterna que resplandece nas trevas. Não há trevas que possam jamais suprimir, extinguir, vencer ou se apoderar da luz. O Pai Celestial nos oferece gratuitamente essa luz. Nunca estamos sozinhos. Ele ouve e responde todas as orações. Ele vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando perguntarem, Pai, Pai, estás aí? Ele sempre responderá, estou aqui, meu filho. Estou bem aqui. Preste o testemunho de que Jesus Cristo cumpriu o plano do Pai Celestial como nosso Salvador e Redentor. Ele é nossa luz, nossa vida e nosso caminho. Sua luz nunca se apagará. Sua glória jamais cessará. Seu amor por vocês é eterno ontem, hoje e para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Convidamos todos, onde quer que estejam, a se unir ao coro para cantarmos juntos Que Firme Alicerce. Após o hino, ouviremos o elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos o elder Alan R. Walker, que está servindo na presidência da área América Central e gravou previamente sua mensagem. O elder David A. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos, então, falará a nós. This is the Sunday afternoon session of the 191st Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Durante seu ministério, o presidente Russell M. Nelson tem estudado e ensinado os convênios que Deus faz com seus filhos. Ele próprio é um exemplo extraordinário de alguém que trilha o caminho do convênio. Em seu primeiro discurso como presidente da igreja, o presidente Nelson declarou seu compromisso de seguir o Salvador fazendo convênios com ele e depois guardando esses convênios vai abrir a porta de todos os privilégios e bênçãos espirituais disponíveis a mulheres, homens e crianças de todo o mundo. As ordenanças do templo e os convênios que fazem ali são fundamentais para fortalecer sua vida, seu casamento e família, e sua capacidade de resistir aos ataques do adversário, e vão fortalecer seu compromisso de permanecer no caminho do convênio. O que é o caminho do convênio? É o caminho que nos conduz ao reino celestial de Deus. Embarcamos no caminho pelas portas do batismo e depois prosseguimos com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens, os dois grandes mandamentos, até o fim. Na trajetória do caminho do convênio, que a propósito ultrapassa a mortalidade, recebemos todas as ordenanças e os convênios pertinentes à salvação e exaltação. Nosso principal compromisso com os convênios é cumprir a vontade de Deus e obedecer a seus mandamentos em todas as coisas que Ele nos ordenar. Seguir diariamente os princípios e os mandamentos do Evangelho de Jesus Cristo é a trajetória mais feliz e satisfatória da vida. Fazendo isso, uma pessoa evita muitos problemas e remorsos. Deixe-me usar uma analogia dos esportes. No tênis, algo chamado erro não forçado. Isso ocorre quando uma bola do jogo é arremessada na rede, ou quando o jogador comete uma dupla falta no saque. Um erro não forçado é o resultado de uma falha de um jogador, e em vez de ter sido causado pela competência do adversário. Com frequência, nossos problemas ou desafios são auto-infligidos, como resultado de más escolhas, ou podemos dizer como resultado de erros não forçados. Quando seguimos diligentemente o caminho do convênio, evitamos muitos erros não forçados de maneira bastante natural. Nós nos desviamos das várias formas de vício, não caímos no buraco da conduta desonesta, atravessamos o abismo da imoralidade e da infidelidade. Ignoramos pessoas e coisas que, apesar de serem populares, comprometeriam nosso bem-estar físico e espiritual. Evitamos as escolhas que machucam ou prejudicam outras pessoas. E, em vez disso, adquirimos os hábitos da autodisciplina e do serviço. Wilder J. Golden Kimball, que serviu como 70 há muitos anos, supostamente disse: posso não ter sempre trilhado o caminho estreito e apertado, mas tento atravessá-lo tanto quanto posso. Em uma ocasião mais séria, acredito que o irmão Kimball concordaria que permanecer no caminho do convênio e não apenas atravessá-lo é nossa esperança principal para, por um lado, escapar da miséria evitável e, por outro, lidar com a tristeza inevitável da vida com sucesso. Algumas pessoas podem dizer: posso fazer boas escolhas com ou sem o batismo. Não preciso de convênios para ser uma pessoa honrosa e bem-sucedida. Certamente há muitas pessoas que não estão no caminho do convênio, cujas ações refletem as escolhas e contribuições daqueles que estão no caminho. Pode-se dizer que essas pessoas recebem as bênçãos de trilhar um caminho consistente com os convênios. Então, qual é a diferença do caminho do convênio? Na verdade, a diferença tem significado eterno e único. Ela inclui a natureza de nossa obediência, a essência do compromisso de Deus para conosco, a ajuda divina que recebemos, as bênçãos que estão ligadas a nos reunirmos como povo do convênio e, acima de tudo, nossa herança eterna. A primeira diferença é a natureza de nossa obediência a Deus. Mais do que simplesmente ter boas intenções, nós nos comprometemos a viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Com os convênios, nós nos concentramos em fazer mais do que apenas evitar erros ou ser prudentes em nossas decisões.
Sentimos que devemos prestar contas a Deus por nossas escolhas e nossa vida. Tomamos sobre nós o nome de Cristo. Estamos centralizados em Cristo, em ser valentes no testemunho de Jesus e em desenvolver o caráter de Cristo. Com os convênios, a obediência aos princípios do Evangelho fica enraizada em nossa própria alma. Conheço um casal que, na época de seu casamento, a esposa não estava ativa na igreja e o marido nunca havia sido membro da igreja. Vou me referir a eles como Maria e João, que não são os nomes verdadeiros. À medida que os filhos vieram, Maria sentiu profundamente que tinha de criá-los, como lemos nas Escrituras, na doutrina e admoestação do Senhor. João a apoiou. Maria fez alguns sacrifícios importantes para estar em casa, a fim de ensinar o Evangelho para seus filhos de maneira consistente. Ela garantia que a família participasse ativamente da adoração e das atividades da igreja. Maria e João se tornaram pais exemplares e seus filhos, que eram meninos cheios de energia, cresceram em fé e devoção em relação aos princípios e padrões do Evangelho. Os pais de João, os avós dos meninos, ficaram felizes com a vida e as realizações íntegras de seus netos, mas devido a uma certa oposição contra a igreja, quiseram atribuir esse sucesso apenas à maneira pela qual João e Maria criaram seus filhos. João contestou a avaliação de seus pais, apesar de não ser membro da igreja. Ele insistiu que seus pais estavam testemunhando os frutos dos ensinamentos do Evangelho, aquilo que seus filhos estavam vivenciando na igreja e também o que acontecia em seu lar. O próprio João estava sendo influenciado pelo Espírito, pelo amor e exemplo de sua esposa e pelo encorajamento de seus filhos. No devido tempo, ele foi batizado, o que trouxe muita alegria para os amigos e para os membros da ala. Ainda que a vida deles e dos filhos não seja livre de desafios, Maria e João afirmam enfaticamente que os convênios do Evangelho realmente são a raiz das bênçãos que receberam individualmente e como família. Eles viram o cumprimento das palavras do Senhor a Jeremias em sua própria vida e na vida de seus filhos. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Outro aspecto singular do caminho do convênio é nosso relacionamento com a deidade. Os convênios que Deus oferece a nós, seus filhos, não apenas nos guiam, eles nos ligam a Ele. Certa vez li em um jornal um artigo escrito por um repórter mal informado que explicou que realizamos batismos pelos mortos mergulhando rolos de microfilmes na água. Então, todas as pessoas cujos nomes estavam no microfilme seriam consideradas batizadas. Esse método seria eficiente, mas ele ignora o valor infinito de cada alma e a importância fundamental de um convênio pessoal feito com Deus. Jesus disse: "Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram." Falando de modo figurativo, essa porta é tão apertada que apenas permite que uma pessoa entre de cada vez. Cada pessoa faz um compromisso individual com Deus e recebe dele um convênio pessoal, por nome, no qual ela pode confiar plenamente para a vida e para a eternidade. Isso nos leva a considerar uma terceira bênção especial do caminho do convênio. Deus proporciona um dom quase incompreensível para ajudar pessoas que fazem convênios a se tornarem pessoas que cumprem convênios. É o dom do Espírito Santo. Esse dom é o direito de ter a companhia, a proteção e a orientação constante do Espírito Santo. No caminho do convênio também encontramos as bênçãos essenciais do perdão e da limpeza do pecado. Somente podemos receber essa ajuda por meio da graça divina, administrada pelo Espírito Santo. Ora, este é o mandamento, diz o Senhor: "Arrependei-vos todos vós, confins da terra. Vinde a mim e sede batizados em meu nome, a fim de que sejais santificados, recebendo o Espírito Santo, para comparecerdes sem mancha perante mim no último dia."
Aqueles que seguem o caminho do convênio encontram bênçãos singulares em várias reuniões divinamente atribuídas. Nas Escrituras encontramos profecias sobre uma coligação literal das tribos dispersas de Israel, as terras de sua herança. Essas profecias e promessas estão sendo cumpridas agora com a coligação do povo do convênio à Igreja, o reino de Deus na terra. O presidente Nelson explicou: quando falamos sobre coligação, estamos simplesmente nos referindo a esta verdade fundamental. Todos os filhos do Pai Celestial merecem ouvir a mensagem do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. O Senhor ordena aos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias: erguei-vos e brilhai, para que vossa luz seja um estandarte para as nações, para que a reunião na terra de Sião e em suas estacas seja uma defesa e um refúgio contra a tempestade e contra a ira, quando for derramada sem mistura sobre toda a terra. Também há uma reunião semanal do povo do convênio que ocorre na casa de oração no dia do Senhor, a fim de que possam mais plenamente se conservar limpos das manchas do mundo. É uma reunião na qual partilhamos o pão e a água sacramentais em lembrança da expiação de Jesus Cristo. E é um momento para jejuar e orar e para falar a respeito do bem-estar de nossa alma. Na adolescência, eu era o único membro da igreja em minha turma no ensino médio. Eu gostava de me relacionar com vários bons amigos na escola, mas percebi que eu dependia muito da reunião dominical a cada semana para me renovar e para me reabastecer espiritualmente e até fisicamente. Durante a atual pandemia, temos sentido uma falta profunda dessa reunião regular de convênio. E esperamos ansiosamente pela época em que poderemos nos reunir novamente como antes. Por fim, o povo do convênio se reúne no templo, na casa do Senhor, para receber as ordenanças, as bênçãos e a revelação que somente podem ser recebidas neste lugar. O profeta Joseph Smith ensinou: que objetivo poderá ter a coligação do povo de Deus em qualquer época do mundo? O objetivo principal foi edificar uma casa ao Senhor, na qual revelaria a seu povo as ordenanças de sua casa e as glórias de seu reino, e ensinaria às pessoas o caminho da salvação, porque há certas ordenanças e princípios que, para serem ensinados e praticados, devem ser efetuados em um lugar ou em uma casa edificada para tal propósito. No final, é somente ao seguirmos o caminho do convênio que poderemos herdar as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó, as maiores bênçãos da salvação e exaltação que apenas Deus pode proporcionar. As referências nas Escrituras ao povo do convênio com frequência se referem aos descendentes literais de Abraão ou à casa de Israel. Mas o povo do convênio também inclui todas as pessoas que recebem o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo explicou: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. E se sois de Cristo, logo sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aqueles que forem leais aos convênios que fizeram, surgirão na ressurreição dos justos. Eles são aperfeiçoados por meio de Jesus, o mediador do novo convênio. Estes são aqueles cujo corpo é celestial, cuja glória é a do sol. Sim, a glória de Deus, a mais elevada de todas. Portanto, todas as coisas são suas, seja a vida ou a morte, as coisas presentes ou as coisas futuras. Todas são deles, e eles são de Cristo, e Cristo é de Deus. Que aceitemos o convite do profeta de permanecermos no caminho do convênio. Nefe viu a nós e nossa época e registrou. Eu, Nefe, vi o poder do Cordeiro de Deus, que descia sobre os santos da igreja do Cordeiro e sobre o povo do convênio do Senhor, que estava disperso sobre toda a face da terra. E estavam armados com retidão e com o poder de Deus em grande glória. Neste domingo de Páscoa, presto testemunho de Jesus Cristo, cuja ressurreição é nossa esperança e a garantia de tudo que nos é prometido no caminho do convênio e ao final dele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
O belo hino da igreja, povos da terra, vinde escutai, sem dúvida capta o entusiasmo e o júbilo da plenitude do Evangelho sendo levada para o mundo inteiro. Nesse hino cantamos: anjos de glória cantam o refrão. Eis a povos da terra, vinde escutai, os mensageiros de nosso Pai. Anjos de glória cantam o refrão. Eis a restauração. Louis F. Monk, o autor desse jubiloso texto, era um converso alemão que escreveu a inspirada letra do hino enquanto morava na Suíça durante seu serviço como missionário de tempo integral na Europa. A alegria que emana do privilégio de testemunhar o impacto mundial da restauração é claramente expressa nas seguintes palavras do hino: povos que estavam na escuridão, hoje se alegram na salvação. A longa noite já terminou e a alva, enfim, raiou. Graças ao início da restauração contínua, ocorrido há pouco mais de 200 anos, a verdade clara como a luz da plenitude do Evangelho brilha com resplendor por toda a terra. O profeta Joseph aprendeu em 1820, assim como milhões de outros desde aquela época, que Deus a todos dá sabedoria, liberalmente, sem repreensão. Pouco depois da organização da igreja nesta última dispensação, o Senhor falou a Joseph Smith e manifestou seu abundante amor por nós ao declarar: portanto, eu, Senhor, conhecendo as calamidades que adivinham aos habitantes da terra, chamei meu servo Joseph Smith Jr. e falei-lhe do céu e dei-lhe mandamentos, para que o meu eterno convênio seja restabelecido, para que a plenitude do meu evangelho seja proclamada pelos fracos e pelos simples aos confins da terra. Pouco depois dessa revelação ter sido recebida, começaram a ser chamados missionários, os quais foram enviados a muitas nações do mundo. Assim como havia previsto o profeta Nefi, a mensagem do Evangelho restaurado começou a ser pregada entre todas as nações, tribos, línguas e povos. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi formalmente organizada em uma pequena cabana de toras de madeira no norte de Nova York, em 1830. Foram necessários 117 anos, até 1947, para que o número de membros da Igreja passasse de 6 membros iniciais a 1 milhão. Os missionários sempre foram um recurso usado pela Igreja desde o seu início. Eles viajaram das terras dos índios norte-americanos ao Canadá e, em 1837, saíram do continente norte-americano para a Inglaterra. Não muito tempo depois disso, trabalharam no continente europeu, indo também à Índia e à Oceania. O marco de 2 milhões de membros foi alcançado 16 anos depois, em 1963, e o de 3 milhões 8 anos mais tarde. Ao destacar o rápido crescimento da igreja, o presidente Russell M. Nelson disse recentemente: hoje o trabalho do Senhor em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está prosseguindo em ritmo acelerado. A igreja terá um futuro sem paralelos e sem precedentes. A restauração do Evangelho de Jesus Cristo em sua plenitude, a organização da Igreja viva do Senhor na Terra novamente e seu extraordinário crescimento desde essa época tornaram disponíveis as bênçãos do sacerdócio em toda a Terra. Convênios e ordenanças sagrados que nos unem a Deus e nos colocam no caminho do convênio claramente manifestam o poder da divindade. Ao participarmos dessas ordenanças sagradas em favor de pessoas vivas e falecidas, coligamos Israel nos 2 lados do véu e preparamos a terra para a segunda vinda do Salvador. Em abril de 1973, meus pais e eu viajamos da Argentina, nossa terra natal, para sermos selados no templo. Como não havia templos em toda a América Latina naquela época, viajamos quase 10 mil quilômetros de avião, tanto na ida quanto na volta, para sermos selados no templo de Salt Lake. Embora eu tivesse apenas 2 anos de idade na época e não me recordasse plenamente daquela experiência especial, 3 memórias bem vividas daquela viagem ficaram gravadas em minha mente desde aquela época. Primeiro, me lembro de ter sido colocado perto da janela do avião e de ter visto as nuvens brancas abaixo. Aquelas belas e radiantes nuvens perduram em minha mente como se fossem gigantes flocos de algodão.
Outra imagem que ficou em minha mente foi a de personagens engraçados em parques de diversão na região de Los Angeles. Aqueles personagens são difíceis de esquecer. Mas de maior importância foi esta brilhante e inesquecível imagem. Lembro-me claramente de estar em uma sala sagrada do Templo de Salt Lake, onde são realizados selamentos de casais e famílias para esta vida e para toda a eternidade. Lembro-me de estar do belo altar do templo e recordo a brilhante luz do sol que entrava através da janela da sala. Senti então, e continuo a sentir desde aquela época, o calor, a segurança e o consolo da clara luz do Evangelho. Tive sentimentos semelhantes em meu coração 20 anos mais tarde, quando entrei no templo para ser selado novamente. Dessa vez, quando minha noiva e eu fomos selados para esta vida e para toda a eternidade. No entanto, nessa ocasião, não precisamos viajar milhares de quilômetros, porque o Templo de Buenos Aires, Argentina, já havia sido construído e dedicado. E ficava a uma pequena distância de carro de nossa casa. 22 anos após nosso casamento e selamento, tivemos a bênção de retornar àquele mesmo templo, mas dessa vez com nossa linda filha. E fomos selados como família para esta vida e para toda a eternidade. Ao refletir sobre esses momentos extremamente sagrados de minha vida, sinto-me tomado de profunda e duradoura alegria. Senti e continuo a sentir o amor de um Pai Celestial compassivo, que conhece nossas necessidades individuais e nossos desejos sinceros. Ao falar sobre a coligação de Israel nos últimos dias, o Senhor Jeová disse: "Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E lhes serei por Deus, e eles me serão por povo." Sinto-me eternamente grato pelo fato de que, desde tenra idade, a lei do Senhor começou a ser gravada profundamente em meu coração, por meio de ordenanças sagradas em sua casa santa. É essencial que saibamos que Ele é nosso Deus, que somos seu povo, e que sejam quais forem as circunstâncias que nos envolvem, se formos fiéis e obedecermos aos convênios que fizemos, cada um de nós pode ser envolvido pelos braços do seu amor. Na sessão geral das mulheres da Conferência Geral de outubro de 2019, o presidente Nelson disse: "Todo o nosso empenho em ministrar ao próximo, proclamar o Evangelho, aperfeiçoar os santos e redimir os mortos nos conduz ao Templo Santo." Além disso, nessa mesma Conferência Geral, o presidente Nelson ensinou: "É claro que o símbolo máximo da restauração é o Templo Sagrado. Suas ordenanças e seus convênios sagrados são fundamentais para que o povo esteja preparado para receber o Senhor em sua segunda vinda." A restauração contínua foi marcada pela construção e dedicação de templos em ritmo acelerado. Ao coligarmos os dois lados do véu, ao fazermos sacrifícios para servir e tornar o templo o ponto central de nossa vida, o Senhor está realmente nos edificando. Ele está edificando seu povo do convênio. A verdade clara como a luz do Evangelho pleno de Jesus hoje é pregada para milhões em todas as nações. Testifico que a clara luz do Evangelho brilha radiante por toda a igreja hoje. A obra maravilhosa é um assombro predita pelo profeta Isaías e vista por Nefi está acontecendo em ritmo acelerado, mesmo nesses dias desafiadores. Tal como Joseph Smith profeticamente afirmou, o estandarte da verdade foi erguido. A mão do ímpio não conseguirá barrar o progresso da obra, até que os propósitos de Deus sejam cumpridos e o grande Jeová diga que o trabalho está terminado. Irmãos e irmãs, estejamos dispostos e decidamos hoje que nos empenharemos em nossa família para ouvir a voz do céu. Sim, a voz do Salvador. Façamos e cumpramos convênios com Deus, os quais nos firmarão no caminho que nos conduz de volta à presença dEle. E nos regozijaremos com as bênçãos da gloriosa e clara luz de seu Evangelho.
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Na Conferência Geral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em outubro de 1849, o elder John Taylor, do Quórum dos 12 Apóstolos, foi chamado para abrir a França para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Seu trabalho incluía a edição do primeiro periódico oficial da Igreja naquele país. O elder Taylor preparou e publicou um artigo em 1851 em resposta a perguntas frequentes que lhe haviam feito sobre a Igreja. Perto do final do artigo, o elder Taylor relembrou o seguinte episódio. Há alguns anos, em Nauvoo, um homem de bem, a meu ver, membro do Poder Legislativo, perguntou a Joseph Smith como ele conseguia governar tantas pessoas e preservar uma ordem tão perfeita, lembrando-o em seguida que lhes era impossível fazer o mesmo em qualquer outro lugar. O Sr. Smith comentou que aquilo era algo muito fácil de se fazer. Como? Indagou o político. Para nós é dificílimo. O Sr. Smith respondeu, ensino-lhes princípios corretos, e eles governam a si mesmos. Oro para que o Espírito Santo instrua e edifique cada um de nós ao ponderarmos o importante papel dos princípios no Evangelho restaurado de Jesus Cristo. O Senhor revelou ao profeta Joseph Smith que os elders, sacerdotes e mestres desta igreja ensinarão os princípios de seu Evangelho que estão na Bíblia e no livro de Mórmon, no qual se acha a plenitude do Evangelho. Ele declarou também que os santos dos últimos dias devem ser instruídos mais perfeitamente em teoria, em princípio, em doutrina, na lei do Evangelho, em todas as coisas pertinentes ao reino de Deus que lhes convém compreender. Resumindo, um princípio do Evangelho é uma diretriz de base doutrinária para o exercício justo do arbítrio moral. Os princípios derivam de verdades mais amplas do Evangelho e fornecem orientação e padrões à medida que prosseguimos no caminho do convênio. Por exemplo, as 3 primeiras regras de fé identificam aspectos fundamentais da doutrina do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. A natureza da Trindade na primeira regra de fé, os efeitos da queda de Adão e Eva na segunda regra de fé e as bênçãos possibilitadas por meio da expiação de Jesus Cristo na terceira regra de fé. E a quarta regra de fé apresenta os primeiros princípios, as diretrizes de se exercer fé em Jesus Cristo e de se arrepender, e as primeiras ordenanças do sacerdócio que permitem que a expiação de Jesus Cristo seja eficaz em nossa vida. A palavra de sabedoria é outro exemplo de um princípio como uma diretriz. Observem estes versículos introdutórios da seção 89 de Doutrina e Convênios. Dada como princípio, com promessa, adaptada à capacidade dos fracos e do mais fraco de todos os santos que são ou podem ser chamados santos. Eis que, em verdade, assim vos diz o Senhor, devido a maldades e desígnios que existem e virão a existir no coração de homens conspiradores nos últimos dias, eu vos adverti e previno-vos, dando-vos esta palavra de sabedoria por revelação. A instrução inspirada que se segue a essa introdução fornece diretrizes duradouras tanto para o bem-estar físico quanto para o bem-estar espiritual e testifica de bênçãos específicas que dependem de nossa fidelidade ao princípio. Aprender, compreender e viver os princípios do Evangelho fortalece nossa fé no Salvador, aprofunda nossa devoção a Ele e convida uma multidão de bênçãos e dons espirituais à nossa vida. Princípios de retidão também nos ajudam a ver além de nossas preferências pessoais e de nossos desejos egocêntricos, proporcionando a preciosa perspectiva da verdade eterna,
Ao navegarmos por diferentes desafios, circunstâncias, decisões e experiências da mortalidade. A declaração do profeta Joseph Smith a respeito de se ensinar princípios corretos talvez seja um de seus ensinamentos mais citados. E encontramos exemplos poderosos desse inspirado padrão de instrução nos ensinamentos dos servos autorizados do Senhor hoje. O presidente Dallin H. Oaks falou numa conferência geral em 1998 sobre os deveres dos portadores do sacerdócio aarônico relacionados à preparação e à administração do sacramento. Ele descreveu o princípio da não distração e indicou que um portador do sacerdócio aarônico nunca desejaria que algo em sua aparência ou em seu comportamento distraísse qualquer membro da igreja de sua adoração e da renovação de convênios. O presidente Oaks também salientou os princípios relacionados da ordem, da limpeza, da reverência e da dignidade. Curiosamente, o presidente Oaks não forneceu aos rapazes uma longa lista de coisas que eles deveriam ou não fazer. Em vez disso, ele explicou o princípio, com a expectativa de que os rapazes e seus pais e professores pudessem usar e usassem seu próprio bom senso e inspiração para seguir a diretriz. Ele explicou: não vou sugerir regras detalhadas, já que a situação nas diversas áreas e ramos da igreja em todo o mundo é tão diferente que determinada regra pareça necessária em um lugar, pode ser inadequada em outro. O que farei é sugerir um princípio com base na doutrina. Se todos compreenderem esse princípio e agirem de acordo com ele, quase não haverá necessidade de regras. Caso haja necessidade de regras para casos específicos, os líderes locais podem estabelecê-las, contanto que estejam de acordo com as doutrinas e os princípios relacionados a eles. Na Conferência Geral de abril de 2015, o presidente Russell M. Nelson nos ensinou que o dia do Senhor é deleitoso. Ele também explicou como pessoalmente passou a entender um princípio básico sobre como guardar o dia do Senhor. Até que ponto santificamos o dia do Senhor? Quando eu era bem mais jovem, estudei o trabalho de outros que tinham compilado listas de coisas para fazer e coisas para não fazer no dia do Senhor. Foi só mais tarde que aprendi nas Escrituras que minha conduta e minha atitude no dia do Senhor constituíam um sinal entre mim e meu Pai Celestial. Com esse entendimento, não precisei mais de listas do que fazer ou evitar. Quando tinha que tomar a decisão sobre uma atividade ser ou não adequada para o dia do Senhor, simplesmente me perguntava: que sinal quero dar a Deus? Essa pergunta fez com que minhas escolhas para o dia do Senhor ficassem bem claras. A pergunta simples, mas poderosa do presidente Nelson salienta um princípio que elimina qualquer incerteza sobre o que significa o dia do Senhor e o que devemos fazer para honrá-lo. Sua pergunta resume um padrão e uma diretriz que podem abençoar a todos nós em nossas diversas circunstâncias. O princípio de estar disposto a permitir que Deus prevaleça. Há 6 meses, na Conferência Geral, o presidente Nelson descreveu seu júbilo pessoal ao ser levado a um novo entendimento do significado da palavra Israel. Ele nos disse que sua alma ficou tocada quando aprendeu que o próprio nome de Israel, o próprio nome Israel, se refere a uma pessoa que está disposta a permitir que Deus prevaleça em sua vida. O presidente Nelson identificou, então, uma série de implicações importantes que derivam desse entendimento. Sua mensagem a respeito de estar disposto a permitir que Deus prevaleça é um exemplo notável de se ensinar princípios corretos para que possamos governar a nós mesmos. E assim como fez em sua mensagem sobre tornar o dia do Senhor deleitoso, o presidente Nelson propôs perguntas com base em princípios que servem como guias e padrões para cada um de nós. Vocês estão dispostos a permitir que Deus prevaleça em sua vida? Vocês estão dispostos a permitir que Deus seja a maior influência em sua vida?
Ele continua. Pensem em como essa disposição de fazer a vontade dele pode abençoá-los. Se vocês são solteiros e estão procurando um companheiro ou uma companheira eternos, seu desejo de ser de Israel vai ajudar na decisão de quem vão namorar e como o farão. Se são casados com uma pessoa que tenha quebrado os seus convênios, sua disposição de permitir que Deus prevaleça em sua vida vai permitir que seus convênios com Deus permaneçam intactos. O Salvador vai curar seu coração partido. Os céus se abrirão quando vocês buscarem saber como seguir em frente. Vocês não precisam divagar nem duvidar. Se vocês têm questionamentos sinceros sobre o Evangelho ou sobre a Igreja, ao escolherem permitir que Deus prevaleça, vocês serão guiados a encontrar e a compreender as verdades eternas e absolutas que vão orientar sua vida e os ajudar a permanecer firmes no caminho do convênio. Quando se defrontarem com uma tentação, se a tentação vier, quando estiverem exaustos ou sentindo-se sozinhos ou incompreendidos, imaginem a coragem que são capazes de ter ao escolherem permitir que Deus prevaleça em sua vida e ao suplicarem a Deus que os fortaleça. Quando o seu maior desejo é permitir que Deus prevaleça, quando o seu maior desejo é ser parte de Israel, muitas decisões se tornam mais fáceis. Muitos problemas não serão mais um problema. Vocês saberão a melhor forma de se vestir, saberão a que assistir e o que ler, em que despender seu tempo e com quem se associar. Saberão o que querem realizar, saberão que tipo de pessoas realmente desejam se tornar. Observem quantas decisões e experiências de vida cruciais podem ser influenciadas pelo princípio de se estar disposto a permitir que Deus prevaleça. Namoro e casamento, dúvidas e preocupações sobre o Evangelho, tentações, asseio pessoal, o que assistir e ler, onde passar o tempo, com quem se associar e muito, muito mais. As perguntas inspiradas do presidente Nelson salientam um princípio simples, que fornece orientação a todos os aspectos de nossa vida e nos permite governar a nós mesmos. Quando Joseph Smith estava preso na cadeia de Liberty, ele escreveu cartas de instrução para os membros e líderes da igreja e os lembrou de que um navio muito grande é beneficiado sobremaneira por um pequeno leme durante uma tempestade, sendo mantido na direção do vento e das ondas. Um leme é um equipamento que está associado ao timão, que é responsável pela manobra do navio ou barco. E a direção do vento e das ondas se refere a mudar a posição de um navio de modo a manter o equilíbrio e não deixá-lo tombar durante uma tempestade. Navio virando em uma tempestade. Os princípios do Evangelho são para mim e para vocês o que é um leme para um navio. Os princípios corretos nos permitem encontrar nosso caminho e manter-nos firmes, constantes e inamovíveis para não perdermos o equilíbrio e cairmos nas violentas tempestades de escuridão e confusão dos últimos dias. Fomos grandemente abençoados nesta conferência geral, com ensinamentos a respeito de princípios eternos transmitidos pelos servos autorizados do Senhor. Nossa responsabilidade individual é governar a nós mesmos de acordo com as verdades que eles testificaram. O presidente Ezra Taft Benson ensinou, nos próximos 6 meses, o lugar da revista Liahona, que contém os discursos da conferência, deve estar junto às suas obras padrão para consulta frequente. Com toda a energia de minha alma, convido a todos a aprender, viver e amar os princípios de retidão. Somente as verdades do Evangelho podem nos permitir fazer alegremente todas as coisas que estiverem a nosso alcance, a fim de prosseguirmos no caminho do convênio e podem nos permitir ver a salvação de Deus e a revelação de seu braço. Sei que a doutrina e os princípios do Evangelho de Jesus Cristo são as fontes fundamentais de orientação para a nossa vida e de alegria duradoura na mortalidade e na eternidade. E neste glorioso domingo de Páscoa,
Com alegria testifico que nosso Salvador vivo é a fonte de quem emanam essas verdades. Presto testemunho disso no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ao concluirmos esta conferência, expressamos sincera gratidão a todos os que trabalharam tão diligentemente para a sua preparação. Agradecemos aos oradores e aos que apresentaram a música inspiradora. O último orador desta sessão será nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Após suas palavras, o coro encerrará esta conferência cantando Trabalhemos Hoje. A oração de encerramento será então oferecida pela irmã Sharon Eubank, primeira conselheira na Presidência Geral da Sociedade de Socorro, e a conferência entrará em recesso. Meus amados irmãos e irmãs, tivemos um verdadeiro banquete espiritual. Como sou grato pelas orações, pelas mensagens e pela música de toda a conferência. Agradeço a cada um de vocês por se unirem a nós, onde quer que estejam. No início do ano passado, devido à pandemia da Covid-19 e ao nosso desejo de sermos bons cidadãos do mundo, tomamos a difícil decisão de fechar todos os templos temporariamente. Nos meses subsequentes, fomos inspirados a reabri-los gradualmente, de modo bastante cuidadoso. Os templos estão agora sendo abertos em 4 fases, obedecendo aos regulamentos dos governos locais e aos protocolos de segurança. Nos templos que se encontram na fase 1, os casais qualificados que já receberam a investidura podem ser selados como marido e mulher. Nos templos que se encontram na fase 2, todas as ordenanças próprias estão sendo realizadas, inclusive a investidura, o selamento de marido e mulher e o de filhos aos pais. Recentemente, alteramos os procedimentos da fase 2 e permitimos que nossos jovens, os membros novos e outros irmãos que possuam uma recomendação de uso limitado participem de batismos vicários por seus antepassados. Nos templos que se encontram na fase 3, os membros com horário marcado podem participar de ordenanças próprias e também de todas as ordenanças por seus antepassados falecidos. A fase 4 é o retorno a todas as atividades regulares do templo. Somos gratos por sua paciência e por seu serviço dedicado durante este período desafiador e de mudanças. Oro para que seu desejo de adorar e de servir no templo se intensifique a cada dia. Vocês devem estar se perguntando, quando poderão voltar a frequentar o templo? A resposta é que seu templo será aberto quando o governo local permitir. Quando a incidência da Covid-19 em sua área estiver dentro dos limites de segurança, seu templo será reaberto. Façam todo o possível para reduzir os números da Covid-19 em sua área, a fim de aumentarem suas oportunidades de ir ao templo. Enquanto isso, mantenham, sobretudo, seus convênios e suas bênçãos do templo em sua mente e em seu coração. Permaneçam fiéis aos convênios que fizeram. Estamos edificando o futuro agora. 41 templos estão atualmente em construção ou sendo reformados. Apenas no ano passado, apesar da pandemia, tivemos a abertura de terra de 21 novos templos.
Queremos levar a casa do Senhor para cada vez mais perto de nossos membros, para que eles tenham o privilégio sagrado de frequentar o templo tantas vezes quanto suas circunstâncias permitirem. Ao anunciar nossos planos para a construção de 20 novos templos, pondero a respeito dos pioneiros do passado e do presente e presto homenagem a eles, cuja vida consagrada ajudou a tornar a história do dia de hoje possível. O novo templo será construído locations: Oslo, Norway; Brussels, Belgium; Vienna, Austria; Kumasi, Ghana; Beta, Mozambique; Cape Town, South Africa; Singapore, Republic of Singapore; Belo Horizonte, Brazil; Cali, Colombia; Querétaro, Mexico; Torreón, Mexico; Helena, Montana; Casper, Wyoming; Grand Junction, Colorado; Farmington, New Mexico; Burley, Idaho; Eugene, Oregon; Elko, Nevada; Yorba Linda, California; and Smithfield, Utah. Temples are a vital part of the restoration of the são uma gospel. parte vital da restauração do Evangelho de Jesus Cristo em sua plenitude. As ordenanças do templo preenchem nossa vida com poder e força, as quais não estão disponíveis de nenhuma outra maneira. Agradecemos a Deus por essas bênçãos. Ao encerrarmos esta conferência, mais uma vez expressamos nosso amor por vocês. Oramos para que Deus derrame suas bênçãos e sua proteção sobre cada um de vocês. Juntos estamos envolvidos em sua obra sagrada. Que trabalhemos todos com coragem na gloriosa obra do Senhor. Oro por essas coisas no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso amado Pai Celestial, nossos corações estão repletos de gratidão pelo poder dessa conferência que está se concluindo. Somos tão gratos pela luz do Evangelho de Jesus Cristo e pelas profecias que recebemos. Somos gratos pela energia e pelo poder e pela luz que recebemos de prosseguir em frente. E que cada membro da igreja, cada amigo, possa ter essa força de trazer mais luz para este mundo. Somos gratos pelos dons e pelas dádivas que recebemos e oramos para compartilhá-los com o mundo. Pedimos a Tua ajuda para que nosso espírito seja convertido e que possamos ser como o Salvador quando Ele aparecer. Somos gratos por essas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. This has been a broadcast of the Essa foi a transmissão da sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Anual número 191 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo da Praça do Templo, gravada de conferências gerais anteriores. Essa transmissão foi fornecida como serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.